Olá, eu sou Mark Baroni, fundador e coordenador geral do Fórum Intersetorial de Condições Crônicas Não Transmissíveis no Brasil, Fórum CCNTs, e é um prazer estarmos aqui no podcast Saúde Crônica em Foco, nesse que nós estamos ainda sentindo como um momento inaugural desse podcast e já com a oportunidade de falar com um grande líder, uma grande mente aí, um dos maiores sanitaristas do país, né? Então, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP desde 1988, idealizador do Sistema Único de Saúde, fundador e primeiro diretor-presidente da Anvisa, além de ex-secretário municipal de Saúde de São Paulo. É claro que se eu fosse continuar lendo, tem muitos outros cargos que ele já assumiu, a gente ia tomar todo o tempo do podcast de hoje, né? Falando sobre o currículo dele, mas eu quero, na realidade, já passar a palavra para o professor Gonzalo Vecina. Muito obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez, professor Gonzalo. Boa tarde, Marco Baroni. É um prazer estar aqui com você, é um prazer estar com quem nos está assistindo, né? E acho que é muito oportuna essa proposta do movimento que você lidera, esse movimento importante em relação às doenças crônicas não transmissíveis, né? Então, é importante discutir o que nós vamos querer que o Estado faça para que nós tenhamos uma melhor atenção à nossa saúde. Então, parabéns pela iniciativa. Vamos conversar sobre esse assunto tão importante. Ótimo, muito obrigado, professor Gonzalo. Não sei se todos sabem, mas o professor Gonzalo, ele também elaborou o plano de governo para a área de saúde de um dos candidatos à Prefeitura de São Paulo em 2024. Como é feita, como se estrutura esse plano e como se pode influenciar esse plano? Se há formas de a sociedade civil, de academia, fazer contribuições para que planos como esse que o senhor já liderou, né, e que agora certamente estão acontecendo para os candidatos à presidência, os candidatos ao governo dos diferentes estados, né, como a gente pode fazer para contribuir com esses planos. Bom, primeiro, Mark, eu quero colocar aqui para você e para quem nos está assistindo que eu nunca deixei de ter participação nas campanhas políticas. Eu não tenho partido político. O meu partido é o Partido da Saúde Pública Brasileira. Não sou PT, não sou tucano, não sou nenhum partido. Mas nunca deixei de participar do processo político. Eu acho que é importante que a gente tenha noção de que a sociedade existe em função da existência de um Estado. A sociedade é a única alternativa que os homens e mulheres têm para viver nesse mundo de Deus que nós temos aqui. Agora, nós precisamos influenciar o Estado a entregar para a sociedade o que a sociedade precisa para viver. É, o nome disso é política pública. São as políticas públicas que definem quais são as entregas que os estados devem realizar para que a sociedade viva melhor. Então, nesse sentido, educação, habitação, saneamento básico, segurança pública, seguridade social, saúde, tudo isso está metido nessa história. Então, é importante que a gente também tome atenção na escolha que vamos fazer dos nossos candidatos ao legislativo e que participemos a eles, que eles devem também ter propostas de políticas públicas, particularmente na área da saúde. E particularmente nesse campo tão complexo das condições crônicas não transmissíveis. Hoje, mais de 70% da mortalidade do país é devida às condições crônicas não transmissíveis. Então, se nós não tivermos um Estado com capacidade de entregar soluções para que as condições crônicas não transmissíveis sejam adequadamente enfrentadas, isso será muito ruim. Já está sendo muito ruim.
Eu sempre me incluí no momento de discussão das propostas. E, eventualmente, tive a oportunidade de participar da execução dessas propostas quando vinha trabalhar como agente público. Eu sou servidor público, né? Mas como servidor público, eu fui um executor dessas políticas públicas que eu, em parte, ajudei a discutir e aprovar. Pois bem, este momento é o momento em que as propostas de políticas públicas estão sendo construídas. Então, é dentro dos partidos que eles estão. E o fato da gente não dar muita importância para essa história dos partidos é que faz com que a gente tenha partidos que não têm muita preocupação conosco, que estão mais preocupados em ganhar dinheiro, ganhar condição, ganhar espaço dentro da sociedade, né? E neste momento que nós estamos discutindo políticas públicas que vão ser efetuadas depois das eleições, que a gente participe do pedido das decisões. Nós precisamos de acesso a consultas de especialidade, nós precisamos de acesso a exames, nós necessitamos acesso a tratamentos a tempo, né? Não adianta ter tratamento quando quiserem dar, não, tem que ser tratamento no período certo, porque senão não vamos fazer o diagnóstico precoce, não vamos fazer o tratamento precoce. E eu volto a lembrar que, particularmente em relação às doenças crônicas, toda doença crônica identificada precocemente tem tratamento e muitas vezes tem cura. Muitas vezes não tem cura, tem tratamento e estabilização da condição crônica. É importante que a gente faça o diagnóstico e trate. Às vezes, não cura, mas tratar significa e ficar longe da consequência da doença. Todo câncer diagnosticado precocemente hoje tem tratamento. Tem tratamento, controle e, eventualmente, cura. Mas nós temos que ter o tratamento, o diagnóstico e o tratamento no tempo certo. E isso é uma coisa que hoje o SUS não nos oferece. E a assistência médica privada oferece, mas tem armadilhas no meio do caminho, pela forma como os planos de saúde funcionam. Então, precisamos de decisões do Estado. E o nome dessas decisões são políticas públicas. Então é importante que a gente, cada um de nós, participe do partido que quiser, do partido ao qual tem afinidade, para exigir do político que eventualmente vai ser eleito para ocupar um cargo no legislativo ou no executivo amanhã, que ele tenha compromisso com o futuro da nossa sociedade. Ótimo. Muito obrigado pela orientação, professor Gonzalo. Se eu entendi bem, a nossa rede, então, que está preparando agora uma carta, né, para as diferentes condições, né? Eu estava lendo ontem mesmo o nosso GT sobre obesidade, que está preparando uma carta pedindo atenção à obesidade, tanto, né, a prevenção, mas aos cuidados também da pessoa que já tem obesidade, né? Então, que agora os candidatos se comprometam com isso. Então, a sua orientação, pelo que eu entendi, é que os partidos sejam buscados para que os candidatos que vão se candidatar, né, a partir desses partidos, estejam comprometidos com essas pautas. Veja, essa pauta em particular, a pauta da obesidade, é uma pauta fundamental, né? Nós hoje temos conhecimento suficiente para declarar que a obesidade é uma doença que tem múltiplos aspectos. E hoje nós temos esses agonistas do GLP-1, que é um auxiliar de um hormônio que nós produzimos no nosso corpo que diminui o nosso apetite. Basicamente é isso que é um agonista do GLP-1. Todas essas canetas emagrecedoras. O grande problema das canetas é que elas são caras, mas elas tiram a fome e reduzem 15, 20%. Tem algumas novas que
tem promessas mais importantes, mas entre 15% e 20% reduzem o peso e significa reduzir a probabilidade dele ter diabetes, reduzir a probabilidade dele ter uma hipertensão que pode ter como consequência infarto e AVC, né? Reduzir a possibilidade de você ter um quadro crônico inflamatório que tem a ver com muitas doenças artríticas, que tem a ver com grande parte dos cânceres que são provocados por esse estado inflamatório do corpo. A gente não tem noção direito de como isso acontece, mas é exatamente assim. Então, a obesidade é fundamental ser enfrentada e o SUS tem que enfrentar. Além disso, a iniciativa privada tem que enfrentar. O grande problema é garantir acesso a medicamento, a um projeto nutricional e a um projeto educativo na área da prática de exercícios físicos. Os planos de saúde não estão preparados para tratar doenças crônicas. Planos de saúde estão preparados para dar acesso a terapias. E mesmo assim não entregam ainda hoje, a maioria dos planos de saúde não entregam as canetas emagrecedoras. Uhum. Como é que faz para ter acesso às canetas? Então, tudo isso tem que ser resolvido através da discussão de políticas públicas. Uhum. Não, muito importante aí a sua orientação, né, para que a gente possa, né, toda a rede do Fórum CCNTs possa se organizar. Temos muitos outros grupos também, né, grupos temáticos dentro do Fórum CCNTs que também estão se organizando nesse sentido. Então, o grupo de alimentação saudável, por exemplo, muito preocupado agora que vai se definir, então, a tarifa da tributação, né, que foi para as bebidas açucaradas, por exemplo, né? Então foi um ganho muito Para os importante, né? produtos que tem muita tecnologia, esse monte Aham. de produtos que tem açúcar, sal, aromatizante, acidulante, não sei o quê. Na verdade, tudo isso é para o gosto ficar melhor. Só que o gosto fica melhor e o Uhum. produto fica muito mais tóxico, né? Uhum. São os Sem dúvida. ultraprocessados, o conceito de ultraprocessados. E a importância de que as políticas públicas levem em conta isso. A batalha contra o cigarro foi ganha com múltiplas ferramentas. A batalha contra a má nutrição tem que usar as múltiplas ferramentas também. Uma, uma das ferramentas é o imposto. Tornar o produto mais caro, de tal forma que as pessoas pensem no que vão fazer. É importante que tenha o preço elevado, mas que tenha as outras condições também. Por exemplo, a questão da alimentação adequada. Eu acho que um instrumento muito importante, principalmente para as comunidades mais carentes, é a estruturação de cozinhas comunitárias. O que é uma cozinha comunitária? É um espaço coletivo em que uma comunidade se reúne para produzir alimentos de boa qualidade, alimentos naturais, que são condicionados, cozidos, fritos, etc., para ser consumido por um grupo de pessoas. Então, você tem duas ações aí. Você tem uma ação que é uma ação de formação de uma rede comunitária, por um lado, e, por outro lado, uma melhor utilização de alimentos que estão à disposição dessa população. Olha, está aqui a cesta básica, com banana, verdura, melancia, o diabo. Só que a maioria das pessoas não tem informação para a utilização adequada daqueles alimentos in natura. Essas cozinhas comunitárias constroem esse centro de difusão de um conhecimento que nós temos que dominar. Gonzalo, na sua proposta, né, para o plano de governo
Aparentemente, ela dizia muito a respeito da atenção primária, né? Acho que, claro, o município ele é responsável pela atenção primária, e a gente, dentro do Fórum CCNT, tem falado muito sobre o papel da atenção primária para as condições crônicas não transmissíveis, como ela precisa ser fortalecida para responder, né? No sentido de que seria muito difícil ficar sempre esperando ter especialistas suficientes para todo mundo, para todas as condições, em todos os locais, né? Ao mesmo tempo, a gente sabe que o governo federal, né, agora tem um programa, agora tem especialistas, né, então, é mais uma resposta, acho que a necessidade e a demanda, né, que existe, aí as filas, mas de qualquer forma, a gente continua entendendo que a atenção primária ela tem que ser enfatizada, né, e nos preocupa muito ver como ações da atenção primária, das quais a gente se orgulhava tanto, como, por exemplo, imunização, né, hoje em dia a gente vê uma queda muito grande na cobertura vacinal, especialmente de pessoas com maior risco, como pessoas com condições crônicas, com mais de 60 anos, né? Então, o senhor nos recomendaria que a gente continue nessa batalha, né? E que todas as áreas das condições crônicas tenham aí uma recomendação para o fortalecimento da atenção primária, e isso vai ser suficiente para melhorar o cenário atual das condições crônicas do país? Veja, Mark, essa é uma discussão que tem um componente técnico, ou seja, um conhecimento. Quando eu falo do componente técnico, eu estou falando de um conhecimento. Tem um conhecimento específico que não é natural. A gente tem que aprender esse conhecimento específico. Né? Então, a atenção primária, a gente sempre fala isso. A atenção primária estrutura o processo de atenção. A atenção, o médico da atenção primária, além do médico, a enfermeira da atenção primária, a nutricionista da atenção primária, os profissionais que trabalham com a movimentação, educação, professor de educação física, fisioterapeuta, enfim, são fundamentais. Tudo isso tem que acontecer, não é que acontece hoje, tem que acontecer na atenção primária. Então, ir na atenção primária significa encontrar caminhos mais adequados para evitar a doença, para produzir saúde. A atenção primária, ela mais do que curar, ela cuida. E nós precisamos de cura e de cuidado. A atenção primária tem um componente fundamental chamado de promoção da saúde e outro chamado de proteção da saúde. A proteção da saúde tem sido muito falada. É a imunoprofilaxia, é a vacina. Além da vacina, é lógico, uso de equipamento de proteção individual no trabalho, uso do saneamento básico, tem um conjunto de ações que são barreiras à doença, por isso eu chamo de proteção da saúde. Agora, existe um outro conjunto, que é o conjunto da promoção da saúde, que eu posso resumir em 7 ações. A primeira ação é o conhecimento. Quem passa o conhecimento é o profissional de saúde. É o médico, a enfermeira, a nutricionista, fisioterapeuta, o psicólogo. Nesse tempo de saúde mental é fundamental o psicólogo. O segundo componente importante é a nutrição. Aprender a se alimentar. Precisa do nutricionista. Terceiro componente é se movimentar. Nosso corpo foi feito para fugir de quem nos quer comer e para pegar quem nós queremos comer. De repente, está tudo no supermercado, a gente não precisa mais correr. Mas o nosso corpo foi feito para correr. Quando ele não é usado, estraga. Quem faz alimentação, exercício físico e higiene sou eu. Eu tenho que ser convencido a fazer. Tem mais coisa que eu tenho que ser convencido a fazer. Eu tenho comportamentos de risco. Todos nós temos comportamentos de risco. Comportamentos que levam à doença. Né? Todo mundo não, uma boa parte da população toma uma cachaça, fuma. Você tem que saber que não existe
consumo saudável de bebida, que não existe consumo saudável de fumo, que não existe consumo saudável de drogas que são para divertimento. Ter a consciência do uso desses produtos tóxicos. De novo, é você quem faz isso. Você fica sabendo com informação do profissional de saúde, mas é você quem faz. Sexto componente, socialização. Como é que a gente faz para garantir que os velhos não sejam solitários? Relacionamento. Pô, o Gonçalo não veio na reunião hoje, cadê ele? Alguém pode passar lá na casa dele e ver se ele está bem? Tem que ter isso. O agente comunitário de saúde, uma das funções mais importantes do agente comunitário de saúde é fazer a ponte entre quem mora e quem trata, porque ele vai na casa das pessoas. Esse é a pedra de ângulo que nós criamos na atenção primária no Brasil com a estratégia de saúde da família. O agente comunitário de saúde. Conhecimento, alimentação, exercício físico, higiene, comportamento de risco e fuga da solução, da solidão. E o sétimo componente é aprender a usar os medicamentos. Nós temos que usar medicamentos, mas temos que tomar cuidado para não usar demais, nem de menos. E também tomar muito cuidado com o uso midiático, com o uso mágico dos medicamentos. Então, como é que faz para que o projeto terapêutico do profissional de saúde vire o projeto terapêutico do paciente? Nós temos que construir um conluio, temos que construir uma ação comum, é o que a gente chama de plano terapêutico singular. É singular por quê? Porque é dos dois, como se os dois fossem um só. E o que nós estamos buscando com o plano terapêutico singular? Essa associação que faz com que o paciente acredite que ele é capaz de melhorar a saúde dele se ele fizer essas coisas que eu mencionei. Ótimo, que bom ouvi-lo, né? Aprender, como sempre, com o senhor e entender esse papel da atenção primária, que é absolutamente fundamental, né? E que, sem dúvida, os especialistas, né, e alta complexidade são fundamentais, precisam, né, estar também organizados, né? Mas são insuficientes, né? Pelo que a gente entende da sua explicação, se a atenção primária não estiver bem organizada também nesse plano desde prevenção, né, até os cuidados dos indivíduos, né, das diferentes comunidades aí da população como um todo. E a gente, né, infelizmente, vai ter que encerrar o nosso podcast, né? Duraríamos falar mais horas aqui com o senhor, sempre a gente aprende muito. É, Nós pois não. precisamos levar em conta Aham. que os nossos telespectadores, espectadores, seja lá o que for, também têm um tempo. Então, temos que regular a quantidade de remédio que a gente dá. Remédio demais mata, hein? Ótimo. O que eu gostaria de pedir para o senhor é o seguinte, de deixar uma última mensagem, né, ou recomendação, principalmente para a rede do Fórum CCNTs, né, e não só a rede mais próxima, mas a rede ampliada, que está dedicada agora em aproveitar o momento pré-eleições, né, para que essa rede possa se organizar de forma adequada, né, e procurar garantir que os seus pleitos aí sejam ouvidos pelos candidatos dessa próxima eleição. O recado que eu tenho a dar é o seguinte: é, temos que participar do processo de construção do nosso futuro. Para participar do processo de construção do nosso futuro, nós temos que saber o que queremos. Então, eu acho que o projeto que você coordena do CCNT é fundamental na difusão desse conhecimento. Agora, nós temos que buscar aqueles que vão ser os responsáveis pelo governo da sociedade, os executivos e os legislativos. Esse é o caminho que nós temos que conseguir trilhar. E esse caminho é feito
com o conhecimento que nós conseguirmos adquirir e com o uso desse conhecimento. É o conhecimento que vai nos levar a exigir dos nossos representantes que eles produzam políticas públicas para responder às nossas necessidades. Eles não o farão se nós não exigirmos. Nós temos que exigir. É nosso direito e dever exigir que os nossos representantes façam um país melhor para a gente viver. Ótimo, muito obrigado, professor Gonzalo Vecina. Então, nós ficamos hoje por aqui com o nosso podcast Saúde Crônica em Foco e voltamos com a nossa próxima entrevista em breve. Muito obrigado, até logo.